Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 73 do Política que Interessa, onde vamos falar de uma sondagem dada pela SIC e pelo Expresso para as presidenciais de janeiro e, por fim, vamos abordar o Orçamento de Estado. Venham comigo. Esta semana continuamos a viver o ritmo dos debates presidenciais e, enquanto isso, a sondagem SIC e Expresso, do Isqueté, penso eu, veio baralhar ainda mais este jogo político. E a imagem que nos dá é, ao mesmo tempo, surpreendente e previsível. Um empate técnico entre Gouveia e Mel, André Ventura e Marcos Mendes. Mas no cenário principal é Gouveia e Mel e André Ventura que passam à segunda volta. Obviamente que isto merece ser lido com atenção, porque não é apenas mais uma fotografia momentânea. Vamos analisar isto como um termómetro do que os portugueses sentem neste exato momento. Primeiro ponto, os dois candidatos que seguem para a segunda volta são claramente, como eu tenho vindo a bater aqui sempre na mesma tecla, os que representam o descontentamento antissistema, ainda que façam de formas completamente distintas. O Ventura segue a linha populista mais clássica: imigração, corrupção, elites, sistema, sempre a mesma cassete. Não se prende nada nem ninguém, não inventa nadinha, mas continua a conseguir captar um eleitorado que não procura mais do que o Ventura. Procura raiva, procura raiva validada. É eficaz porque não precisa de explicar nada, basta repetir o que uma parte da população já sente, mas não consegue verbalizar. Do outro lado temos Gouveia e Melo. Não utiliza esta linguagem do populismo, mas o produto final é muito parecido. O "eu não sou político", repetido até a exaustão, é uma forma moderninha de fazer populismo. É o antipolítico que se quer vender como solução mágica porque vem de fora. É curioso, em Portugal, sempre que alguém que diz que não é político, está também e automaticamente a fazer política, e até das mais puras, porque tenta colocar-se claramente acima de todos. E isso seduz muitos eleitores que estão cansados dos partidos, mas ainda não conseguiram perceber que a presidência exige experiência, compreensão institucional, capacidade de mediação e leitura bastante fina das tensões políticas. Não é um cargo para improviso e isto leva-me ao problema de fundo. Eu compreendo perfeitamente o cansaço dos portugueses com toda a classe política. Percebo mesmo. Mas o que esta sondagem sugere é preocupante. Estamos a caminhar para uma segunda volta, supostamente esta sondagem, entre o populismo repetitivo e o antipolítico mais profissionalizado. Ou seja, entre alguém cujo discurso é um vazio barulhento e alguém cuja proposta central é não ter feito nadinha de política. Substancialmente pouco para quem quer ser o chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, o maior moderador institucional e o garante da estabilidade do sistema político português. Agora vale a pena olhar para o detalhe que para mim é o mais relevante desta sondagem, o resultado de Coutinho de Figueiredo. Apenas 3%, uma quebra radical face às sondagens anteriores que falei aqui a semana passada. Isto não é apenas uma oscilação estatística, isto muda completamente a narrativa da corrida. Até há 2 semanas, o discurso mediático era de que Coutinho Figueiredo estava a subir, que era o candidato que poderia mesmo ameaçar Ventura ou até surpreender Gouveia e Melo entre os mais moderados, descontentes, obviamente. E de repente aparece com 3%. Isto não pode ser inesperado, é politicamente transformador. E repare-se, pode ou não ser coincidência, mas ao mesmo tempo que o trinco cai de forma abrupta, Marcos Mendes aparece muito forte, mas sempre ligeiramente atrás dos dois primeiros, num empate técnico. Ou seja, num lugar que gera ansiedade no eleitor moderado. Porque o eleitor moderado olha para isto e pensa: se eu quero travar Ventura e não quero um antipolítico como o Gouveia e Melo, resta-me quem? O Marcos Mendes. E como Cotrim aparece com os tais 3% artificialmente esvaziado, a mensagem que esta sondagem passa é, mesmo sem dizer obviamente explicitamente, é de um apelo ao voto útil. Não estou a dizer que é intencional, mas politicamente é isso que produz. E atenção, as sondagens parecem ser sempre usadas pelos partidos para construir percepções. E percepções claramente são mais importantes do que números. A percepção clara que esta cria é cristalina. Só um moderado experiente, neste caso Marcos Mendes, poderia conseguir impedir uma segunda volta que tem Ventura e Gouveia e Melo. Portanto, mesmo sem o dizerem, esta sondagem diz:
Se querem mais estabilidade, votem no Marcos Mendes. E isto, obviamente, condiciona comportamentos eleitorais de forma real. Agora, olhando para os números, Ventura e Gouveia Mel surgem então com os 18%, mas dentro da margem de erro de um terceiro, onde surge Marcos Mendes. A seguir vem então António José Seguro, muito distante, já com 10%, e depois o tal tombo de Coutinho de Figueiredo para 3%, que muda toda a história da campanha. António Filipe com 2%, Catarina Martins com 1% e Jorge Pinto, peço desculpa, do Livre abaixo de 1%. Depois temos 8% que assumem que não tencionam votar e 22% indecisos, o que é enorme e obviamente que abre portas a mudanças muito fortes. Aliás, quando estes indecisos são distribuídos e os abstencionistas retirados, os números aproximam-se um bocadinho mais, ou seja, dos 26% para o Gouveia Mel, 25% para Ventura e 23% para Marcos Mendes, com o Seguro a subir um bocadinho para 14% e Coutrinho apenas para 4%. Agora um bom ponto interessante, mais metodológico, que é essencial. Esta sondagem foi feita entre 7 e 17 de novembro e terminou antes dos debates, ou seja, estamos a olhar para um retrato que não vai incorporar qualquer efeito da campanha televisiva, do confronto direto entre os mesmos, dos erros, dos ataques, das frases que viralizam, de tudo. A campanha a sério começou depois disto e o impacto dos debates pode ser enorme, tem que ser enorme, num cenário político tão fragmentado. Portanto, apesar de eu ter feito esta leitura e estas sondagens que me parecem, hum, eu posso dizer estranhas pelo timing e pelo quão distantes estavam de todas as outras, mas foram aqui analisadas, são relevantes e veremos qual é que vai ser o desenrolar dos debates, tema que certamente falaremos na próxima semana. Avançando para a segunda parte do episódio, a polémica que surgiu após a aprovação do Orçamento de Estado, que foi o quê? O PS acusa o governo de ter aumentado impostos nem 48 horas depois do Orçamento de Estado ter sido aprovado no Parlamento. Esta acusação surge na sequência do quê? De uma portaria publicada pelo governo que reduz o desconto aplicado no ISP, que é o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, tanto na gasolina como no gasóleo rodoviário. Esta alteração significa que os descontos que estavam em vigor sobre este imposto passam a ser bastante menores, aumentando o valor efetivo do imposto cobrado por litro deste mesmo combustível. Ou seja, é, portanto, uma medida que tem impacto no preço final pago pelo consumidor no posto de gasolina, no posto de abastecimento. Segundo o Partido Socialista, esta revisão do imposto, do ISP, representa um encaixe adicional de cerca de 250 milhões de euros para o Estado. Os socialistas criticam assim ainda a recusa da AD e do Chega em permitir que esta receita extra fosse utilizada para baixar o IVA dos bens alimentares essenciais, uma proposta que foi rejeitada durante o debate orçamental, que foi bastante extenso. Do lado do governo, a explicação é que a medida resulta do mecanismo de ajustamento do imposto criado em 2022, que procura acompanhar a evolução do mercado dos combustíveis e do IVA. Trata-se assim, portanto, de uma atualização técnica que ajusta o desconto consoante as variações do preço dos combustíveis e a receita fiscal associada. Importa também referir que estas alterações ao ISP são feitas por portaria, ou seja, não precisam de passar novamente pelo Parlamento para poderem ser aplicadas, algo previsto, obviamente, na legislação desde a criação deste mesmo mecanismo. Esta discussão política surge em parte porque a medida acontece muito pouco tempo, 48 horas depois da aprovação do orçamento, e num contexto de preocupação com o custo de vida. Esta revisão do imposto tem impacto imediato, como já referi, no preço dos combustíveis, influencia os custos de transportes, obviamente, logística, e tem implicações no custo geral de bens e de serviços. A proposta dos socialistas de compensar o efeito através da descida do IVA nos bens essenciais não vai avançar, não avançou, pelo que a alteração produz efeitos diretos no orçamento das famílias. Esta situação poderá agora abrir um novo debate sobre esta articulação entre as medidas aprovadas no Orçamento de Estado e algum tipo de decisão fiscal tomada posteriormente, não muito posterior, mas posteriormente, pelo Governo, sobretudo quando tem efeitos bastante rápidos e abrangentes sobre consumidores e empresas. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, episódio número 73 do Política que Interessa. Deixo aqui as minhas páginas para me seguirem. Agradecer por estarem desse lado. Na próxima semana voltaremos a encontrar. Até lá.